Fala, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nossa aula de hoje nós iremos falar sobre um tema relacionado ao último assunto que a gente falou, o último assunto nosso, urbanização brasileira, e a gente chegou a uma conclusão de algumas consequências dessa urbanização brasileira trouxe com ela. E uma dessas consequências foi a violência urbana. Então, para a gente entender um pouco dessa violência urbana, eu trouxe esse slidezinho onde a gente vai começar a entender quais são as causas da violência urbana, por que ela aumenta e algumas causas, tá? Tem coisas também que não está nem inserido nesse slide, tá legal? Primeiro, a gente vai chegar a uma conclusão que nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. Basta a gente olhar o quadro da violência urbana que muitas vezes essa situação ela é ocasionada pelo crescimento urbano desordenado. A criminalidade ela não é um privilégio dos grandes centros urbanos, mas ele acontece com maior escala nessas maiores cidades. Quanto maior o número de habitantes em uma cidade, maior é o índice de violência urbana. Legal? Nos grandes aglomerados envolvidos são cometidos mais crimes contra a propriedade, mas também delitos contra pessoas são bastante comuns. Já nos desenvolvimentos, delitos contra a pessoa acontecem com maior frequência. Hoje, em face do progresso da tecnologia, dos meios de comunicação, essas ocorrências têm aumentado significativamente e se espalhado por todas as regiões do Brasil. Não há mais reconhecimento. Então, quer dizer que conforme o aumento da cidade for crescendo, da sua maior, esse índice de violência ele tem que ser maior também. A gente pega faz essa referência aqui com a nossa cidadezinha aqui, Saquarema, que é uma cidade considerada pequena, e a gente for olhar para o centro do Rio. O centro do Rio é extremamente mais violento que aqui. Tá? Então, deu para entender. Quanto maior, conforme for maior a cidade, o índice de violência também aumenta. Tá bom? Nos dias atuais, a taxa anual de ataques físicos tem aumentado cerca de 30%. A população urbana hoje é maior do que o total mundial de 2000. Acredita-se que em um mundo futuro próximo, 70% das pessoas passem a viver nas grandes cidades. Acredito até que mais de 70%. Tá? A gente tem uma tendência à urbanização muito grande. As cidades, elas vêm, com a chegada da tecnologia, ela vem aumentando cada vez mais. Então, a ideia da violência urbana, se a gente for seguir esse panorama, ela tende a aumentar. Porém, tem algumas estratégias que devem ser tomadas para que essa violência ela não aumente, tá? E uma dessas consequências a gente vai ver agora. A responsabilidade geralmente ela compete ao Estado, o Estado que é responsável por o Estado quando eu estou falando no geral, tá? O Estado ele é como se fosse o governo, o território, as leis, tudo isso forma o Estado. Ele que é responsável a tentar controlar a violência urbana, a criminalidade. Em face do aumento da população, os estados, diante da pequenez de recursos, não têm condições de proteger os cidadãos. Os municípios, por razões legais e financeiras, são quase inertes em termos de segurança pública. Ou seja, essa ideia de segurança, ela é uma ideia que compete, o Estado ele é responsável por manter a ordem, tá bom? E aí a gente não vê com tanta frequência isso aqui no Brasil. Aqui são alguns fatores para explicar a violência urbana, além do crescimento desordenado da população, que já foi apontado, discutido na aula anterior. Podemos citar outros fatores como causas para os alarmantes números de violência urbana no nosso país. A gente tem o primeiro tópico aqui, que é a falta de educação, que conforme a pessoa não tiver tanto acesso à educação, ela tende a participar maior
cada vez mais de delitos, aumentando o índice de violência urbana, e a falta de estrutura familiar também. Tá? É notório o aumento de participação de adolescentes e até de crianças como protagonistas desse cenário cada vez mais emergente do crime. O desajustamento familiar é tido como principal motivo para a geração de jovens delinquentes. O não acesso à educação e a ideia da falta de estrutura familiar também, tá bom? Muitas dessas crianças crianças e adolescentes que hoje são envolvidos com tráfico de drogas, com essas facções, eles não têm acesso à educação, não têm acesso à educação de qualidade e não têm também uma estrutura familiar, tendo em vista que muitos deles não têm pais, os pais estão presos, então eles não têm esse acesso. Então, não tem essa ideia essa estrutura familiar mesmo, alguém para orientá-los, tá? E muitas vezes esses jovens recebem ensinamentos distorcidos de todos os tipos de orientações danosas à formação social, com exemplos mostrados por indivíduos desajustados e morais, delinquentes e de maus costumes, gerando desajuste psicológico do menor e levando, na maioria das vezes, ao caminho da delinquência, tá? Ou seja, o cara tem como referência uma pessoa totalmente o inverso do que seria um herói, tá bom? Então, esse cara, o cara que é uma referência para ele, não é uma referência totalmente errada, vai se causar danos à formação social, entendeu? Então, essa falta de estrutura familiar vai levar o cara a ter uma referência totalmente diferente, tá bom? Outros tipos de violência urbana, a gente fala de preconceito, de discriminação, que pode se dividir em dois aspectos, ou até três. Vou colocar três, tá? Homofobia. Mais um tipo de violência, a homofobia, que é o ataque a pessoas homossexuais, tá? Violência contra o homossexual, onde no Brasil existe uma lei, principalmente contra o racismo, mas a luta contra o defensores do orgulho gay e militantes da causa para a homofobia vire crime também, e tem uma legislação específica com sanções para este crime. O projeto de lei foi criado em 2016 e propõe a criminalização de preconceitos de orientação sexual e identidade de gênero, equiparando-os aos demais preconceitos já previstos na lei existente. Então, esse projeto de lei, há pouco tempo, ele tinha sido aprovado, então a homofobia virou crime, legal? E o racismo, que o racismo ele é crime, tá bom? O racismo é um tipo de violência, onde o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicou em 2013 um estudo que calculou que para cada estado do país os impactos de mortes violentas, acidentes de trânsito, homicídio, suicídio, entre outros, na expectativa de vida de negros e não negros, com base no sistema sobre mortalidade no censo demográfico. Considerando apenas o universo dos indivíduos que sofreram morte violenta no país no período compreendido entre 1996 e 2010, constatou-se que, para além das características socioeconômicas, como escolaridade, gênero, idade, estado civil, a cor da pele da vítima, quando preta ou parda, faz aumentar a probabilidade do mesmo ter sofrido homicídio em cerca de 8 pontos percentuais. Ou seja, a cor da pele é um fator determinante para o aumento do número de vítimas de violência, tá? De mortes, tá? Número de mortes, de violências, de mortes violentas, como, por exemplo, homicídio. Então, a cor da pele é um fator determinante, levando à consideração que as pessoas de pele preta, elas são assassinadas com maior frequência, tanto homem como mulher, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com a taxa de homicídio. Vamos olhar para o Rio de Janeiro, que é cerca de 41, quase o dobro, e 21,2 de não negros. Tá bom? E um fator tão importante, uma causa da violência urbana também, que é a pobreza, a desigualdade social, a estratificação. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre
principalmente em países não desenvolvidos. A desigualdade social é dada pela distribuição desigual da renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo a ONU, em 2005, o Brasil era a oitava nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que o Brasil caiu de 0,58 para 0,52, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Porém, esta ainda é gritante. Então, a desigualdade social no Brasil ela é gritante. A gente tem poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco. Tá bom? Esse raciocínio é simples. Alguém que está economicamente desfavorecido tende a buscar alternativas para sobreviver. E se não tem acesso a isso, de uma forma honesta, parte para a vida criminosa, que muitas vezes é a última alternativa para aqueles que nasceram na periferia das grandes cidades. E veem de seus olhos um quadro de pobreza que parece ser irreversível. A desigualdade social está entre as maiores causas da violência entre jovens no Brasil. Ela é o grande contexto, pano de fundo, onde vive a população mais atingida por esse problema, as pessoas entre 15 e 24 anos. Então, a desigualdade social é uma das maiores causas do aumento que levam essas pessoas a praticarem alguns delitos, alguns índices de violência, juntando com a falta de estrutura familiar e a falta de educação, com a desigualdade social, tudo isso vai virando uma bola de neve que vai gerando um problema social para essa camada mais pobre da sociedade. E segundo, e o tão importante também, o tráfico de drogas. As drogas, o acesso às drogas, o uso constante de drogas e o tráfico são com certeza um dos principais fatores para explicar a violência urbana. O que leva ao uso de drogas, a gente não precisa nem... aqui são coisas... O uso de drogas são coisas peculiares, né? Cada um pode ser por curiosidade, por influência de amigos, tentativa de fuga de problemas sociais, pessoais, ganhar coragem, enfrentar situações difíceis, buscar situações de prazer. Ou seja, são diversas situações que levam a pessoa a utilizar esses tipos de drogas. Porém, tem as drogas depressoras que retardam o funcionamento dos organismos, como tem as estimulantes, que causam a sensação de força e iniciativa, as perturbadoras, que são alucinógenas, e tem as consequências também, né, galera, do uso de drogas, né? A complicação de saúde, alteração do humor, paranoia e, por final, a gente tem também a morte, tá legal? Chegamos à conclusão que a prevenção à criminalidade urbana só pode ter sucesso por intermédio de uma inclusão humana social, econômica e política. Não se reduz a criminalidade a níveis razoáveis unicamente por meio de lei, definindo novos fatos típicos, agravando a resposta penal e excluindo benefícios dos autores de infrações penais graves. É verdade secular já vivida pelos nossos países há longos anos um enorme prejuízo à segurança pública. A repressão à violência não se faz à força, como se prendendo criminosos tivéssemos cidades limpas e péssimos indivíduos. Isso se faz, em primeiro lugar, pela educação, cultura, esporte, lazer, esse acesso a essas coisas que vai gerar resultados positivos lá no futuro. Ou seja, essa medida de repressão, não estou falando que não é para prender, para cometer o delito tem que pagar, tá? Mas essas atitudes a longo prazo, a única saída que a gente vai ter a longo prazo para que essas pessoas não entrem mais nesse mundo do crime, para reduzir o índice de violência, é o acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, fiquem em paz, fiquem bem, se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau.